Olá, meu nome é Juliana e eu também estou no desafio de aprender os difíceis, mas não impossíveis kanji japoneses. Desde que eu cheguei no Japão, eu já testei vários métodos de estudos e eu cheguei em dois que eu achei que são os melhores, pelo menos para mim. Um, que é o que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, que é estudar a partir do Naritachi, que é a parte da composição, da formação dos kanjis, e outro que é a partir das palavras, ou seja, a partir de ver a palavra, né, estudar um texto, ou conversar com japoneses, né, no Line, por exemplo, né, que daí dá para ler a palavra, eu me perguntava por que naquela palavra tinha, né, aquela palavra, aquele significado tinha aqueles kanjis. Daí eu estudava os kanjis a partir daquela palavra. E isso me ajudou e tem me ajudado, na verdade, bastante a memorizar os kanjis. Então, em vez de pegar os kanjis aleatoriamente e estudá-los para depois encontrá-los nas palavras, a partir das palavras eu estudo os kanjis e assim eu associo com o significado da palavra e fica mais fácil de aprender. E assim também, quando eu estudo a formação, de onde que eles surgiram, isso também me ajuda a fixar na memória por que o kanji tem aquele formato e aquele significado. Então vamos lá. Então hoje a gente vai ver o kanji de ko, que é o kanji de criança, que veio da imagem de uma criança, tá? Então esse é o kanji de ko, de criança, que veio da imagem de uma criança. Então ele veio da imagem de uma criança pequena. Ela estava naquela posição característica da criança quando ela está deitada e tem os seus braços abertos. Então ela estava deitada com seus braços abertos. E uma outra característica que foi utilizada da criança para formar o kanji foi a característica da cabeça da criança, que é proporcionalmente maior que o resto do corpo. Então essas duas características, braços abertos e cabeça maior em relação ao corpo, foram as características utilizadas para compor o kanji de criança. Então, por conta disso, no início ela tinha, para representar a cabeça, um quadrado ou um círculo, e o resto do corpo era representado apenas por traços. 2 traços, um traço para representar o corpo e outro traço para representar os braços, no caso, os braços abertos. Daí, conforme foram passando os anos, as eras, esse kanji foi se modificando, mas sempre respeitando essas duas características importantes que foram essenciais para formar o kanji, que é a cabeça maior em relação ao corpo, cabeça maior em relação ao corpo e os braços abertos. Então ele foi se modificando até chegar no formato atual, que é esse daqui. Mas esse formato atual ainda respeita essas características originais, que foi do formato da cabeça e aqui os braços abertos e aqui o corpo. Esse kanji, ele é um shokenmoji, ou seja, um kanji que se derivou de uma imagem. No caso, aqui desse kanji de hoje foi a imagem de uma criança pequena. Shokenmoji quer dizer hieróglifo em português. Porém, a gente não precisa decorar essa palavra difícil de falar. Só quer dizer que é um kanji que derivou de uma imagem. Esse kanji, ele tem 3 leituras. A leitura kun, que digamos é a leitura japonesa, a leitura ko, que significa criança. Já as leituras que vieram da China é shi e su. Então, ko, shi e su. A gente vai ver alguns exemplos de palavras para ajudar a memorizar essas 3 leituras. Mas antes, a gente vai ver como que esse kanji é aprendido no Japão e como que ele é cobrado para nós estrangeiros. Esse kanji, ele é aprendido no primeiro ano do ensino primário no Japão, que é o Shogako. Então, no primeiro ano, quando a criança acha que tem 6 anos. Os kanji japoneses, que são aprendidos na escola, eles estão dentro de uma lista que se chama Joyo Kanji, que essa lista ela é dividida nos anos do primeiro ano do ensino primário até o ensino secundário, que é o Chugako. Se eu não me engano, no Koko, que é o ensino médio do Japão, que seria o nosso ensino médio, se eu não me engano, acho que eles não aprendem kanjis, ou se aprendem não são os da lista de Joyo Kanji, daí já são kanjis mais complexos. E para os estrangeiros que
que no caso seria o exame de proficiência japonesa, ele é cobrado no nível mais fácil, que é o N5. O exame de proficiência em língua japonesa, ele vai do N1, que é o nível mais difícil, até o N5, que é o nível mais fácil. Geralmente, cada nível ele mais ou menos corresponde aos anos em que é ensinado na escola japonesa, mais ou menos, né, a maioria. E, como é um kanji simples, ele também é cobrado no nível mais fácil. Há uma lista no Japão que classifica os kanjis a partir da frequência com que eles aparecem nos jornais japoneses. E o kanji de hoje, que é o kanji de Ko, de criança, ele está na posição 72 dentre esses 2.500 kanjis da lista. Ou seja, é um kanji muito frequente. Ele não apenas está entre os 500 kanjis mais frequentes, mas ele está entre os 100 kanjis mais frequentes. Ou seja, é um kanji bem frequente. Então, eu acho que é bem importante da gente memorizar e aprender esse kanji. Então, vamos ver alguns exemplos de palavras que compõem esse kanji. Quando a mulher engravida no Japão, pelo menos esse foi o meu caso, eu não sei como acontece em outras cidades, mas pelo menos aqui na cidade onde moro é assim. Quando o obstetra confirma a gravidez, ele encaminha a gestante para o setor de saúde e bem-estar da cidade onde ela reside. E daí ela recebe essas 2 cadernetas, além de vários outros folhetos e vários outros informativos, né? Essas cadernetas são muito importantes, porque além de conter várias informações da criança e da mãe, né, durante a gestação e depois quando a criança nasce, nesse suplemento da caderneta contém cupons onde a gestante faz os exames do pré-natal gratuitamente da cidade, né, na clínica registrada na cidade. E essa caderneta se chama Boshi Kinko Techo. Boshi Kinko Techo. Boshi é a palavra que significa mãe e filho, mãe e criança, porque é composto pelo kanji de criança e pelo kanji de mãe, Boshi. Kinko significa saúde e Techo significa livreto, caderneta. Então, todas as vezes que a gente vai fazer o exame pré-natal, a gente tem que levar essas 2 cadernetas. E a recepcionista, ela sempre pede, ela fala Boshi Techo Kudasai. Ela geralmente não fala toda essa palavra grande, né? Boshi, Kinko, Techo. Só fala Boshi Techo. Então, é importante a gente memorizar essa palavra. Então, a gente já viu uma leitura que é leitura Shi. Uma outra palavra, que também é da leitura Shi, que a gente vai ver, uma palavra muito comum que se chama okashi, ou kashi apenas, né? Que significa doces, confeitaria no geral. Esse kanji, ka, ele já significa doces, confeitaria. Mas por que ele tem também o kanji de criança? Porque além dos vários significados do kanji de criança, um dos usos dele é com um sufixo de palavras de significado de objetos pequenos. Então, por isso que eu acho que ela é muito frequente, porque ela compõe várias palavras de objetos pequenos. Então, muito embora a palavra ka, o kanji ka, já signifique doces, confeitaria, ele tem esse sufixo do kanji de ko, que é utilizado nessas palavras de objetos pequenos. Então, kashi significa doces, confeitaria, mas no Japão a palavra kashi ou kashi, ele é meio generalizado para tudo que não é refeição, eu acho. Então, geralmente, salgadinhos, biscoitos, né? Biscoitos, confeitos, enfim, tudo que não é refeição mesmo, ele é utilizado como okashi. Então, a gente já viu mais um exemplo da leitura Shi. A primeira foi Boshi, a segunda Kashi. Agora, um exemplo de uma palavra que eu acho que ajuda bastante a associar o significado do kanji na palavra, que é a palavra takenoko. Takenoko é broto de bambu. Então, take é bambu, take é bambu, e ko é criança. Então, é o filho, o broto do bambu. Então, takenoko, que é um alimento bem utilizado aqui na culinária japonesa, eu acho. Então, um exemplo aqui de leitura ko. Mais um exemplo de leitura ko, mas no caso aqui, como tem um tentem, vira go, é a palavra futago.
Futago significa gêmeos, né? Então, gêmeos, futago. Futa significa par, então, crianças impar, pareadas. Então, futago significa gêmeos. E um exemplo da leitura su é a palavra senso. Senso significa leque, que é formado pelo kanji de sen, que já significa leque. Então, aqui também é utilizado como sufixo de objetos pequenos. Então, é leque, ventilar, ventilação. Esse kanji sen, ele também é utilizado na palavra senpuki, que é ventilador. Então, esse sen de senpuki é esse daqui. Então, senso é leque. Então, a gente já viu primeiro a leitura shi, depois a gente viu a leitura ko, e agora a gente viu a leitura su. Então, essas 3 leituras a gente já viu exemplos. Agora, vamos escrever o kanji. Então, o primeiro traço é esse daqui. Se a gente for olhar de primeira vista, muitos kanjis, se a gente não souber a ordem de escrita deles, e daí a gente aprende cada traço como ele é formado, a gente pode achar que ele tem mais traços do que na verdade ele tem. E é o caso do kanji de ko. O kanji de ko, o primeiro traço, ele dobra mais ou menos na metade. Então ele começa na horizontal, dobra e segue meio que na diagonal. O segundo traço, então aqui, apesar de parecer que tem 2 traços, é apenas um traço porque ele dobra. O segundo traço é um traço meio curvado e no final é importante que dê uma jogadinha para cima, uma jogadinha de leve. Esse é o segundo traço. E o terceiro traço é um traço simples na horizontal, traço simples na horizontal, e é mais ou menos na metade do kanji, assim, a metade vertical. Então faz apenas um traço simples horizontal. Então vamos revisar. Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Primeiro traço, segundo traço, terceiro traço. Então, esse foi o kanji de criança, que dependendo da palavra tem esse significado de infantil, de filho, fruto, resultado, ou como sufixo de palavras de objetos pequenos. Se você quiser saber mais detalhes desse kanji, porque aqui foi apenas um vídeo resumido mesmo das informações principais desse kanji, mas se você quiser saber mais detalhes dele ou de outros kanjis, visite o site tanoshikanji.com, Tanoshi com 2 i's. E lá você vai conhecer outros kanjis. Então, espero que você tenha gostado. Espero que a gente possa continuar estudando os difíceis, mas não impossíveis kanjis japoneses. E aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!